Se existe um caminho para se chegar ao futuro, certamente ele passa por aqui. Somos movidos pela mais pura inspiração e dedicação. Em 50 anos, aprendemos que excelência é isso, o essencial, cuidar de vidas. E qual a receita para se chegar até aqui? Simples. A dedicação de todos que fazem do Norospar o hospital de toda a família. O deputado estadual do Paraná, Renato de Freitas, do PT, é alvo de denúncias no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. O interessante é que ele faz parte do mesmo conselho. É membro e, sendo assim, não pode analisar os casos em que está envolvido. Uma das denúncias foi arquivada. Era referente a um procedimento disciplinar que também envolvia o deputado Ricardo Arruda, do PL. Foi uma troca de ofensas durante sessões plenárias entre o petista e Arruda. Os membros seguiram o voto do relator no Conselho de Ética, deputado Tercílio Turini, do PSD, opinando pelo arquivamento do processo administrativo. Na interpretação do Conselho, não houve quebra de decoro. Ricardo Arruda foi autor de uma das denúncias contra o petista. O parlamentar protocolou um pedido de investigação a respeito de uma fala de Freitas durante o primeiro encontro de enfrentamento à violência policial do Paraná. O petista se referia à decisão do ministro Cristiano Zanin, que votou pela militarização das guardas municipais em todo o país. A mesma fala foi proferida dentro da Assembleia, em pronunciamento oficial do deputado do PT na Tribuna Livre. Nós temos a obrigação aqui de combater qualquer tipo de racismo, qualquer tipo. O deputado Renato Freitas, ele alavanca as falas dele sempre falando de racismo contra os negros. Ele vive disso e o seguidor dele acredita, os seguidores acreditam nessa conversa que ele, essa narrativa que ele cria. Aí ele vai na tribuna e diz que o Zanin, o ministro Zanin votou errado porque ele é branco e rico. Imagine se a gente vai na tribuna e fala isso de um negro. Então não tem cabimento. O racismo a gente tem que condenar de qualquer maneira. Então, nós fizemos aqui um processo, encaminhamos aqui a Comissão de Ética para ser avaliado. É muito grave falar de racismo e pregar o racismo como ele vive pregando. Para o deputado delegado Jacovós, do Partido Liberal, presidente do Conselho de Ética da Alep, as denúncias feitas contra o petista serão analisadas e podem gerar sanções graves contra o parlamentar. Todas elas são referentes a seu posicionamento e seu comportamento, tanto dentro quanto fora da Assembleia Legislativa do Paraná. Pelo menos 4 protocolos foram feitos envolvendo o nome do deputado Renato Freitas, né? São denúncias relativas ao seu comportamento na Assembleia Legislativa e também alguns posicionamentos dele com relação, por exemplo, entrou uma representação contra ele, que ele classificou o ministro Zanin, que, aliás, foi indicada pelo ex-presidiário e atual presidente, né, do Brasil. Né? O ex-presidiário indicou o ministro Zanin para o Supremo. E o Supremo, havia ali uma discussão se a Guarda Municipal podia dar voz de prisão, prender em flagrante, e o voto decisivo, o voto de Minerva, foi do ministro Zanin, advogado, era o ex-advogado do ex-presidiário Lula. E o Zanin disse que a Guarda Municipal pode se prender, pode efetuar flagrantes, porque ela faz parte do contexto da segurança pública. E o Renato Freitas, em um congresso aí numa universidade, disse que o Zanin tinha tomado essa posição porque ele era um homem branco, rico, e etc. Aí entraram com uma representação dizendo que o discurso do Renato Freitas seria um discurso discriminatório. Então, assim, eu como presidente da comissão, eu não voto, né? Eu coloco os pareceres em votação. E esses pareceres eles vão primeiro para o corregedor, que é o deputado Artagão. Então, neste momento, essas denúncias contra o deputado Renato Freitas, eles estão em fase de averiguação pela corregedoria. A corregedoria
ela é um órgão substancialmente técnico, né? Então a Corregedoria vai exigir, por exemplo, há uma denúncia que o Renato Freitas teria falado contra o ministro Zanin num congresso de estudantes na Universidade Federal. Então a Corregedoria vai lá, vai buscar provas disso, a fita onde ele falou, a declaração. Então a Corregedoria depois apresenta isso para a Comissão de Ética, porque nós não podemos, assim, baseado em apenas uma denúncia, darmos seguimento a um processo. Então, o que a Corregedoria vai buscar é justamente provas para materializar os processos. Agora, o trâmite basicamente é esse. A Corregedoria, em tese, teria 30 dias para proceder essas investigações, mas também pode pedir novo prazo. Nós procuramos o deputado estadual Artagão, que é o corregedor aqui da Assembleia Legislativa do Paraná. Mas nesta quarta-feira ele estava em agenda fora aqui da LEP. Mas a sua assessoria nos respondeu por meio de nota e disse que ao todo são 4 denúncias que foram feitas contra o deputado petista Renato Freitas. A primeira já foi arquivada por decisão monocrática do corregedor e também foi enviada à Comissão de Ética, que também arquivou. Então existem outras 3. 2 já estão em fase final, ali na Corregedoria, para arquivar ou enviar à Comissão de Ética da Casa. E a última, que foi a denúncia do deputado Ricardo Arruda, está em fase de tramitação. Assim que a Corregedoria entender que é possível dar seguimento ou que ele tenha cometido uma infração contra o decoro, a ética parlamentar, aí vai encaminhar para a minha presidência da Comissão de Ética e eu colocarei em votação esses processos ou essas representações que estão entrando contra o deputado Renato Freitas do PT. São várias sanções, caso isso seja comprovado e vá à votação, são várias sanções que um parlamentar pode sofrer quando há quebra de decoro. As sanções elas podem ir desde uma advertência, né, pela Assembleia Legislativa, como a perda de mandato, que obviamente aí não é a Comissão de Ética que vai determinar isso. A Comissão de Ética apenas nomeia um relator. Se o relator entender que aquele ato praticado pelo parlamentar ele ofende a ética ou decoro, o relator vai indicar uma pena, suspensão, advertência ou perda de mandato. E isto a Comissão de Ética vai encaminhar para o plenário da Assembleia Legislativa, que vai decidir de forma soberana, né, se o deputado vai ser advertido, vai ser suspenso ou vai ser cassado.